queria só antes, algumas pessoas antes me procuraram, disseram que se houvesse tempo me faria uma pergunta, mais ou menos no sentido de que o Exército faria se houvesse uma ameaça de perpetuação do poder, de partido político e assim por diante. E isso é recorrente. Hoje lá em Manaus, eu até nem comentei contigo, a quantidade de e-mail que nós temos recebido nesse sentido, né? Quando é que os milicos vão fazer alguma coisa? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu pai, assim como o pai do Ademar, eram militares. Viveram um contexto histórico completamente diferente, né? O século XX foi um século bastante conturbado, aquela questão de Guerra Fria e aí Cuba exportando revolução, enfim. Acho que a missão histórica da geração dos nossos pais foi a de preservar a democracia no país. O Exército não se arrepende do que fez, mas de certa forma ainda paga pelo que fez. Acho que a missão histórica da nossa geração, o Etchegoyen que diz isso, o general Etchegoyen, talvez seja de contribuir para a preservação dos valores essenciais da sociedade brasileira. Porque o Exército é um corte vertical da sociedade brasileira. Então talvez seja essa a nossa missão. E a diferença que existe hoje com relação ao período ali, 64, aquela época, é que hoje o Brasil é um país com instituições estruturadas, desenvolvidas, constituídas. Naquela época não havia instituições no país. Então hoje nós já temos um sistema de pesos e contrapesos no nosso país que permite, se não com o imediatismo, o voluntarismo que é natural de todos nós, de vermos o país sofrendo o que está sofrendo, mas as coisas naturalmente elas vão se equilibrando. Eu sinceramente eu acredito que a sociedade brasileira, ela aos poucos, ela vai aprendendo e vai colocando as coisas no rumo. E eu acho que é um erro a gente querer tutelar a sociedade, né? Então, dizem que aliás, o Arnaldo Jabor disse que o pessimista não é nada mais do que um otimista bem informado, né? Mas enfim, tenho sofrido muito, sinceramente, tenho sofrido muito amargurado de ver as coisas que têm acontecido, mas acho que enfim, as coisas elas vão naturalmente, elas vão acabar caminhando para e a sociedade aprendendo isso, que ela tem que tomar as rédeas. Junho foi uma demonstração disso. Infelizmente a violência calou a boca das ruas, né? Mas eu acredito que esse processo vai se retomar. Então é importante que a sociedade veja assim as Forças Armadas, né? Uma grande linha nesta central dos valores da nossa nacionalidade, que tenho certeza, nós estamos atentos, nós vamos permitir que descalabros aconteçam, mas a sociedade tem que aprender por ela própria.